Queridos, como eu tenho falado, o apóstolo Paulo, ao escrever essa magnânima carta à igreja de Filipos, o faz de forma absolutamente especial. Durante todos os capítulos dessa epístola, nós somos confrontados e admoestados a confiar no Senhor e a depositar no Senhor nossas expectativas na certeza de que a nossa alegria nele é suficiente. Convicção de que o nosso maior prazer, ou que o maior prazer que um homem possa experimentar ou desfrutar, encontra-se efetivamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Paulo, logo no início da sua epístola, ele expõe de forma muito clara o porquê ele era prisioneiro do Evangelho. Ele trata especificamente da sua conduta reta diante das aflições, como também ele demonstra para os filipenses que o seu prazer, que a sua alegria estava em Cristo, a ponto dele afirmar que para ele viver era Cristo e morrer era lucro. No capítulo 1 também, Paulo exorta a igreja a viver de modo digno do Evangelho. E na semana que passou nós tratamos especificamente, ou efetivamente, o que significa, segundo a visão paulina, o que é viver de modo digno do Evangelho. Hoje, eu quero obviamente linkar o texto que lemos e que pregamos na semana passada, que foi pregado na semana passada com o texto de hoje. E ao mesmo tempo tirar da exposição desses versos algumas lições fundamentais. Se não, vejamos. Primeiro, o texto que eu e você acabamos de ler é aquilo que nós podemos chamar de um texto clássico da cristologia. Alguns chegam a afirmar que essa passagem é a mais importante sobre a pessoa de Jesus escrita pelo apóstolo Paulo. E claro, você vai encontrar textos belíssimos em todas as epístolas paulinas, mas de fato, essa porção das Escrituras, ou esses versos, tratam de uma beleza e de uma profundidade incrível a respeito do nosso Senhor e da sua encarnação. Paulo, em segundo lugar, escreve esse texto para resolver um problema prático na vida dos filipenses. E é interessante que Paulo, para tratar de problemas práticos, ele usa de teologia, contrapondo-se, de certa forma, ao ensino de alguns ou de tantos outros que teologia não pode ser usada na vida prática da igreja. E a gente percebe isso de forma absolutamente diferenciada em Paulo, porque Paulo usa de pressupostos teológicos para poder ensinar a igreja. Ele escreve esse texto, é claro, não somente para refletir sobre as profundezas cristológicas, ainda que ele o faça, porque quando você lê esses versículos, você de fato fica encantado com as verdades pregadas, proclamadas e anunciadas por Paulo. Mas Paulo escreve esse texto prioritariamente para resolver um problema de desunião na igreja. Vale a pena lembrar aos irmãos que têm nos ouvido, tanto aqui na igreja quanto pela internet, de que a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta diferenciada porque ela não é um tratado teológico, por exemplo, como Romanos é, nem tampouco como Efésios é. Ainda que Paulo trate de algumas questões teológicas importantes nessa epístola, ele é muito mais assertivo no que tange ao comportamento e ao modo operandi, ou à vida do cidadão ou do crente filipense do que qualquer outra coisa. Na verdade, ele vai usar pouco de afirmações teológicas, mas toda vez que ele o faz da perspectiva de que isso sirva de instrumento, de modelo, de parâmetro, para que aqueles que estivessem lendo a carta pudessem ser doutrinados, não por uma percepção ou por um achado intelectual de Paulo, mas dirigido por pressupostos verdadeiros relacionados à sã doutrina. E é por isso que ele começa essa parte da carta usando a expressão
exortação. É muito interessante isso. Paulo começa essa parte da sua epístola exortando a igreja. E é interessante afirmar isso porque a epístola de Paulo aos Filipenses não é uma exortação, não é uma correção, uma admoestação, digamos assim, aos irmãos de Filipos, ainda que Paulo já tivesse feito isso, por exemplo, aos Coríntios. Quando você lê a primeira e a segunda epístola de Corinto, você vê Paulo chamando a atenção daqueles irmãos constantemente, até porque eles estavam vivendo um emaranhado de doutrinas absurdas, de crenças conflitantes, e ao mesmo tempo desenvolviam um comportamento que precisava ser repreendido e reprovado. Mas não é isso que você vê em Filipenses. Mas aqui nesse momento ele usa da expressão exortação. E essa palavra exortação, ela no original traz a mesma raiz de paráclesis, paráclito. Ele como se ele estivesse pegando a expressão do Espírito Santo, que aponta para o Espírito Santo, e transportasse efetivamente para esse contexto, dizendo o seguinte: olha, eu faço a vocês uma súplica, uma solicitação. Eu quero pedir a vocês que vocês desenvolvam, que vocês experimentem e vivenciem uma praxe cristã absolutamente diferente do que o mundo vive, parafraseando o texto, e que esteja relacionado com aquilo que vocês têm conhecido de Cristo, aquilo que vocês têm experimentado e visto em Cristo, e que vocês possam mostrar isso de forma digna. E ele continua, ele diz que a relação entre os filipenses deveria ser uma relação fundamentada no amor, baseada na comunhão do Espírito, e entranhados de afeto e misericórdia. Quando Paulo usa essa expressão entranhados e ao mesmo tempo afetos e misericórdia, ele faz a alusão diretamente aos intestinos. Os antigos são bem diferentes, eram bem diferentes da gente. A gente numa sociedade pós-moderna e numa sociedade hollywoodiana, digamos assim, a gente tem a impressão que o centro das afeições ou o centro das emoções é o coração. Então você fala, meu coração entristeceu, eu estou com o coração alegre. Você aponta efetivamente para o centro, para o âmago do ser, da existência. Mas os antigos não. Os antigos entendiam, eles pensavam, eles compreendiam que o centro era o intestino. Eles achavam que o centro da vida estava no intestino. E Paulo aqui, ele apela o seguinte: olha, eu quero exortar vocês, eu quero chamar a atenção de vocês, se há alguma consolação, se há comunhão do Espírito, e se há qualquer tipo de vínculo, de afeto, eu quero levar vocês à alusão de que vocês devem desenvolver um estilo de vida, de comportamento, onde afetos e misericórdia se fazem presentes. No fundo, isso tem que brotar do fundo da alma, do coração de vocês. E ele traz a ideia de que o crente filipenses e aqueles irmãos deveriam desenvolver uma espiritualidade tão íntima, tão profunda, que deveria brotar do mais íntimo interior. Mas o que ele faz é mais do que isso, é mais do que exortar em nome da consolação, da comunhão, ou até mesmo de entranhados afetos. O que Paulo faz, na verdade, é invocar Cristo como espírito de humildade. E é por isso que ele começa a tratar de perspectivas teológicas. Ele entende que o modelo de Cristo, o exemplo de Cristo, e que Cristo deveria servir como um modelo de humildade para os filipenses. No texto, por exemplo, ele mostra que a vida de Jesus deveria servir de modelo máximo para o cristão, e que a igreja, mediante o pecado da vanglória, disputa ou partidarismo, deveria olhar para Cristo, espelhando-se nele e fazendo de Cristo modelo. Então, veja bem, a igreja dos Filipenses, ela tinha um certo problema de que alguns estavam se sentindo ou considerando-se melhor do que outros. Paulo não chama a atenção deles em pressupostos humanos, não faça isso, isso não é legal, isso não é bom, isso vai trazer qualquer tipo de rústica, de conflito desnecessário, ainda que ele pudesse fazer isso. Não, Paulo, ele vivia Cristo. Lembra que a gente tem falado sobre isso? Paulo dizia, olha, para mim viver é Cristo. Todas as suas concepções, todas as suas ideologias, tudo aquilo que ele pensava
pensava, todas as suas decisões, todos os seus ensinos, todos os seus conselhos, todas as suas doutrinas estavam fundamentadas, estribadas em Cristo. Ele não tinha outro modelo. Ele não tinha outro parâmetro, ele não tinha outra coisa a dizer, outro conselho a apresentar aos filipenses que não fosse Cristo. E é o que ele faz aqui. Ele diz: olha, eu percebo que vocês não estão vivendo de forma digna do Evangelho. Entre linhas ele está dizendo isso, porque eu acho que estou sabendo que existe vanglória, que alguns de vocês talvez não estejam se relacionando com os outros como deveriam se relacionar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu quero exortar vocês, e eu quero que essa exortação vá no intestino de vocês, na alma de vocês, no mais profundo coração. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo e faça dele o modelo de vocês. E aí ele começa a dissertar a respeito de Cristo. Primeiro, ele nos mostra de modo muito claro, verso 6 nos aponta isso, que Jesus voluntariamente abriu mão de seus direitos. O verso 6 afirma que, sendo ele Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ora, deixe-me abrir um parêntese aqui. Jesus não é uma criação de Deus como o arianismo prega. Jesus preexistiu ao tempo e à criação. Ele é verdadeiramente Deus, sendo coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, o Criador de todas as coisas. E a palavra diz que Ele é o Deus vivo e que ainda assim assumiu a forma de servo. Portanto, o que o texto nos mostra não é como os testemunhas de Jeová acreditam ou pensam de que Jesus era um ser menor do que Deus. Não! O que as Escrituras nos dizem é que Ele, o Deus eterno, uma das pessoas da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que reina e que governa sobre todas as coisas, resolveu abrir mão de seus direitos de Senhor dos senhores e se fazer gente, de se fazer homem e andar no meio dos homens, na expectativa de salvar os homens de seus delitos e de seus pecados. É esse o exemplo que Jesus invoca. E Paulo diz mais. Paulo nos ensina efetivamente que Jesus voluntariamente se esvaziou. Se no verso 6 ele fala que Jesus abriu mão dos seus direitos, no verso 7 o texto aponta para o fato de como que ele tivesse como se ele tivesse tirado tudo aquilo que havia dentro dele. Deixa-me ser mais claro. Essa palavra no original, essa expressão no original traz a ideia de um vasilhame que tem o seu líquido retirado por completo. É o que acontece com ele. É como se você pegasse um vidro com um líquido muito precioso e você tirasse o líquido deste vidro precioso e colocasse à parte. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, vocês olhem para o modelo de Jesus. Não há espaço para vanglória, não há espaço para competição entre vocês, não há espaço para que vocês possam discutir ou brigar por posicionamentos ou por posturas, seja lá o que for. Olhem para Cristo. Ele abriu mão dos seus direitos, mas não somente isso, ele se esvaziou voluntariamente. O que boa parte dos intérpretes entendem e discernem é que ele se esvaziou, não da sua divindade, mas ele esvaziou-se da glória que possuía com o Pai. Por que não se esvaziou da divindade? Porque se nós afirmarmos que quando o Verbo se fez gente, deixou de ser Deus, nós cometemos um pecado grave. Nós cometemos uma heresia grave. Na verdade, ele se fez gente, mas ao mesmo tempo Deus, 100% Deus e 100% homem. O que ele esvaziou-se foi da glória que ele possuía com o seu Pai. Paulo continua usando do texto para poder instruir a igreja dos Filipenses. No verso 7 diz que ele tomou a forma de servo. Isso aponta, meus amados irmãos, para o fato de que Jesus
não representou o papel de servo. Ele não fez o papel de um servo ou de um escravo. Não. Ele assumiu a função de servo. Ele verdadeiramente foi escravo. Isso soou como uma bomba para os filipenses. Se uma igreja que tinha vanglória, ou uma igreja onde as pessoas estavam considerando-se melhor umas do que as outras, Paulo está dizendo o seguinte para eles: vocês estão cometendo uma grande bobagem, porque o nosso Senhor, Ele se transformou em servo. E é interessante que esse texto confronta o comportamento da sociedade, não somente dos nossos antepassados, mas confronta a nossa sociedade, que é uma sociedade que entende que pessoas existem para serem servidas e não para servir. E o pressuposto, ou os conceitos do reino são absolutamente diferentes dos pressupostos dos conceitos desse mundo. Os conceitos desse mundo, os pressupostos desse mundo, diz que aqueles que são os primeiros ou que são os melhores são servidos e que nunca vão servir. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui para eles é o seguinte: não, vocês estão equivocados, vocês estão errados. Olhem para Jesus e vejam em Jesus a disposição dele de ser um servo. Quando você olha o ministério de Jesus, você vê ele desenvolvendo isso com facilidade, como, por exemplo, na noite que antecedeu a sua crucificação, ou momentos antes que antecedeu a sua ida para o Getsêmani. O texto diz que ele reúne os seus discípulos e ele começa a lavar os pés uns dos outros. E aí Pedro fala o seguinte: mas o meu o senhor não vai lavar? E aí ele responde a Pedro dizendo: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro chega a ser engraçado nesse momento, que ele fala o seguinte: não, senhor, se é por causa disso, lava a cabeça, lava pé, lava braço, lava o que o senhor quiser. Mas ele não somente lava os pés de Pedro, ele lava os pés de João. E lavar os pés de João, ou de gente que se comporta como João, é fácil. Aquela pessoa que a gente tem empatia. Você já se deu conta que existem pessoas que nós nos relacionamos com muita facilidade e que quando aquela pessoa precisa de um serviço nosso, nós fazemos sem a menor dificuldade, porque nós amamos aquela pessoa de forma absolutamente especial? Mas Jesus não somente lavou os pés de João, ele lavou os pés de Mateus, um publicano, que poderia ser reportado, talvez, como um membro do Partido Republicano, ou como o próprio Donald Trump. Mas não somente lava os pés de Trump ou de Mateus, ele lava os pés de zelotianos, de Judas o Zelote, que pode ser tratado, talvez, para que a gente entenda isso de uma forma mais clara, como um membro do PSOL, como John Willis, ou um tipo de sujeito, dessa forma, que tem um comportamento absolutamente radical, mas que teve uma experiência com Cristo e que precisa dos pés serem lavados. É uma coisa de louco. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: mire-se em Cristo. Vivam em Cristo, como eu vivo em Cristo. Porque viver, para mim, é Cristo. Morrer é lucro. E ele diz lá na frente: não somente isso, né? Eu faço tudo, eu vivo de forma, ou de modo, ou de jeito com que o Evangelho seja dignificado na minha vida. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: Cristo é o exemplo para vocês. Quando ele assume o papel de servo, ou como melhor, quando ele se torna servo, ele cumpre ipsiliteris o papel de um escravo. E o que isso significou? Primeiro, a renúncia das riquezas. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasce numa estrebaria e vive uma vida pobre. As Escrituras chegam a afirmar que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Eu, quando olho os ensinos do pessoal que é adepto da teologia da prosperidade, da confissão positiva, eu fico abismado com a capacidade desse pessoal de criar doutrinas estapafúrdias. Outro dia eu ouvi um dizendo o seguinte: não, Jesus era rico, e na mensagem dele ele defendia a riqueza de Jesus, dizendo que Jesus era um bom carpinteiro, e como bom carpinteiro ele cobrava alto e caro, e entregava uma mesa, por exemplo, mais rapidamente que qualquer carpinteiro, e ele ganhava tanto dinheiro que ele tinha uma casa em Cafarnaum, de praia. Não, é isso. As Escrituras nos mostram que ele, como servo, renunciou suas riquezas. Segundo,
ele como servo renunciou à sua glória celestial, porque o que Filipenses está tratando aqui é o seguinte, ele renunciou foi glória, a glória dele com o Pai, o que, meus amados e queridos irmãos, do ponto de vista humano é impossível de ser explicado. O Senhor de todos tornou-se servo de todos, e ele mostra isso lavando os pés dos discípulos. O que Paulo está fazendo é confrontar a igreja de Filipos com um exemplo de Jesus. Paulo vai além. Ele afirma também que Jesus, ou que essa atitude de Jesus de serviço, aponta para o fato inequívoco e inquestionável de que ele foi obediente até a morte de cruz. O que ele está querendo dizer? Que nós devemos ser servos, como ele foi servo, que nós devemos considerar as pessoas melhores do que nós mesmos, ainda que isso proporcione, gere ou nos leve a experimentar sentimentos relacionados à perda, à dor e à morte. Por isso que o Evangelho é loucura. Numa sociedade onde o hedonismo se faz presente, numa sociedade cujo mote principal é farinha pouca, meu pirão primeiro, numa sociedade onde as pessoas desenvolvem hábitos, comportamentos e ações pensando em como podem vencer, conquistar e prosperar, Paulo nos mostra que Jesus age completamente diferente e ele se torna obediente ao seu Pai, experimentando morte de cruz. Que exemplo fantástico. A morte de cruz, ela era dolorosa, em primeiro lugar. Segundo lugar, a morte de cruz era ultrajante. Morrer numa cruz era o maior ultraje. O indivíduo, ele tinha suas roupas retiradas do corpo. Ele recebia chicotadas, 50 mais 1, de um azorrague com pontas de aço, ou melhor, de ferro ou bronze enferrujadas na ponta ou no extremo, que quando batia na pele do indivíduo rasgava tudo. Ao mesmo tempo era humilhante, porque quando Jesus estava ali na cruz, todos os seus discípulos, juntamente com sua mãe, seus irmãos, a todos aqueles que eles conheciam, estavam olhando para o Filho de Deus, humilhado na cruz. O que Paulo está querendo dizer para os filipenses? Que o caminho mais sublime, às vezes, é o caminho da humilhação. Que o caminho mais sublime é o caminho da perda. É quando a gente perde na matemática de Deus que a gente ganha. A gente vive num contexto onde as pessoas querem ganhar o tempo todo, mas o ensino de Jesus é absolutamente diferente. Por exemplo, quando ele diz, bem-aventurados humildes no Sermão da Montanha, ele fere um pressuposto grego, romano, porque os romanos e os gregos consideravam a humildade uma atitude desprezível, mas Jesus diz, é feliz quem é humilde. Então ele está dizendo o seguinte aqui, em outras palavras, olha, vocês precisam mirar na humilhação de Cristo, no sofrimento de Cristo. Ele experimentou dor, ele foi ultrajado, ele foi humilhado, ele foi crucificado numa cruz que poderia ser considerada maldita. E ele fez isso por amor. Portanto, não se considerem melhor do que ninguém. Haja como Cristo. Não considere-se superior àquele que convive com você e nem tampouco desenvolva um sentimento de ojeriza para com aquele que se relaciona contigo. Sirva como Cristo. Paulo está usando de teologia, está tratando de aspectos da humilhação de Cristo para ensinar a igreja dos filipenses. Agora ele também diz que o Cristo que se humilhou foi exaltado. O que nos traz a seguinte lição: o caminho da glória passa pela humilhação. Eu vi um vídeo essa semana falando sobre o Donald Trump. Longe de eu considerar Donald Trump o
cara ideal para governar os Estados Unidos da América, mas entre ele e Hillary Clinton, vamos combinar uma coisa. Mas mostra um vídeo, tem um vídeo dele, do Trump, quando as pessoas começam a discutir quem poderia ser o candidato do Partido dos Republicanos nos Estados Unidos, e começaram a mencionar o nome do Trump. E o pessoal ria, mas ria, debochando dele. Houve um momento, numa apresentação, em que o Barack Obama começou a fazer chacotas com o nome do Trump, e zombando do Trump, assim, o presidente dos Estados Unidos da América, zombando, ridicularizando, a imprensa ridicularizando, artistas dizendo o seguinte: e se Donald Trump for presidente? E aí um artista que me faltou a memória agora o nome dele, disse o seguinte: isso só pode acontecer se antes vier um disco voador, um extraterrestre, tomar conta do planeta e não sei o quê. Assim, ridicularizaram. Num auditório, o Trump estava diante do presidente dos Estados Unidos da América, junto com uma multidão, e o presidente, o Barack Obama, mas espinafrando, humilhando ele assim, de forma absurdamente constrangedora. Quem via aquilo ficava constrangido. Ninguém dizia que Trump seria o presidente da América. Às vezes o caminho de Deus é diferente dos caminhos da gente, né? Às vezes a gente está sendo humilhado, está sendo ultrajado, e a gente não sabe por que está passando isso, mas Deus às vezes transforma as humilhações em exaltação. Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Deus queira que ele faça um bom governo, espero que faça um bom governo, mas o que aconteceu com ele é a prova inequívoca de que às vezes os humilhados, e quase sempre os humilhados, serão exaltados. O que aconteceu com o Cristo foi isso: ele passa pela humilhação, pela coroa, pela cruz, e isso leva aos pontos mais altos da exaltação. Vamos à aplicação do texto. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina, em todos esses versos, que doutrina não é um conceito que deva ser tratado à parte de comportamento. É um equívoco dos pastores e dos teólogos tentarem tratar comportamento em pressupostos legalistas, por exemplo. Ou tentar tratar de comportamento mediante percepções culturais, aculturais, subculturais ou supraculturais. Comportamento, se é tratado mediante a mais pura teologia. E é o que Paulo fez aqui. Ele usou de teologia, porque na cabeça de Paulo, ortodoxia gera ortopraxia, doutrina gera vida e saúde relacional na igreja. Vou fazer menção mais uma vez da palavra de Martinho Lutero, do reformador alemão Martinho Lutero, que comumente dizia: pregue a palavra e deixa que ela faça tudo. E é verdade. Quando nós pregamos as Escrituras, quando nós fazemos a exposição das Escrituras, quando nós tratamos das Escrituras, dos pontos de vista doutrinários, das percepções doutrinárias, daquilo que a Escritura tem a dizer, não da nossa interpretação daquilo, não metaforicamente do que aquilo possa representar, mas quando a gente pega as Escrituras e expõe as Escrituras como ela faz tudo. E a primeira coisa que ela faz é nos confrontar nas nossas incongruências, nas nossas idiosincrasias, nas nossas patologias emocionais e espirituais, e nos leva a um confronto de mudança comportamental. Ortodoxia vai gerar ortopraxia, doutrina vai gerar vida e saúde relacional na igreja. Ele usa o exemplo de Jesus para ensinar a igreja dos Filipenses de que eles deveriam ser servos uns dos outros. Em segundo lugar, Paulo nos ensina que Cristo deve ser o foco da igreja. Porque senão, vejamos, ele antes está dizendo que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Logo depois ele diz que deveria viver de forma digna do Evangelho. E agora ele está falando especificamente de que eles deveriam comportar-se
de forma a qual Cristo fosse dignificado, de que eles deveriam ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Então você vai perceber que em toda a mensagem paulina nas Escrituras há um foco somente: Cristo. O que nos leva a também a entender qual deve ser o centro e o foco do nosso culto: Cristo. Paulo não tinha outro assunto, Paulo não tinha outra mensagem, Paulo não tinha outra pregação, a não ser Cristo, e por isso ele usa de Cristo como modelo, como exemplo, para a igreja dos Filipenses. Em terceiro lugar, Paulo nos ensina que nossos relacionamentos devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E aí eu queria tratar especificamente dessa palavra no original, né? Ter o mesmo sentimento. Ela traz o entendimento de alguém que é sábio, de alguém que é modesto, de uma pessoa que não tem uma opinião de si mesma, além dos limites da modéstia. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento. Primeiro, vocês precisam ser sábios. E segundo, vocês precisam ser modestos. Terceiro, vocês não podem pensar de si mesmo além do que convém. Vocês não podem pensar além dos limites da modéstia. E esse é um problema que nós seres humanos temos. A nossa natureza, ela é terrível. Alguns têm uma autoimagem horrorosa, se acham a pior criatura do universo. Outros têm uma boa autoestima e se consideram melhores do que os outros, né? Ou se consideram mais especiais, mais sábios, mais inteligentes, mais capazes, porque às vezes possuem ou conseguiram um tipo de conhecimento maior do que com aquele que ele se relaciona. Mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, gente, vocês precisam viver uma fé onde ninguém exceda os limites da modéstia. Os puritanos faziam isso. Os puritanos, eles tinham um hábito muito interessante. Dificilmente os puritanos contavam suas histórias, suas vantagens ou suas vitórias no púlpito. Eles entendiam que o púlpito não era o lugar para alguém se vangloriar. Eles entendiam que o púlpito era um lugar para pregar o Evangelho e para glorificar a Deus. Tão diferente do que aquilo que a gente tem visto nos dias de hoje. Spurgeon é um exemplo disso. Spurgeon, toda vez que subia ao púlpito, ele subia pedindo a Deus que glorificasse o nome dele através da exposição das Escrituras. E geralmente quando terminava o culto, Spurgeon procurava sair por um canto e não ficar exposto à ovação por parte dos que ali estavam, alguns milhares que tinham pego senha para ouvir o príncipe dos pregadores pregar. E é interessante que reis iam ouvir o púlpito de Spurgeon, iam ao púlpito de Spurgeon. O próprio Dom Pedro II, há relatos de que ele esteve no púlpito, ou melhor, na igreja, no tabernáculo metropolitano, para ouvir Spurgeon. A rainha Vitória, que talvez tenha sido a mais magnânima rainha da Inglaterra de todos os tempos, também costumava dirigir-se, saía do palácio de Buckingham, indo em direção ao tabernáculo metropolitano como uma plebeia, para ouvir a pregação do príncipe dos pregadores. Mas Spurgeon entendia que a glória pertencia a Deus. E de que ninguém tem o direito de roubar a glória do Senhor. O que Paulo está querendo nos ensinar também, de forma prática, é de que os nossos relacionamentos interpessoais, é que nos nossos relacionamentos interpessoais, a gente é chamado a abrir mão dos nossos direitos. E aí talvez você esteja perguntando: pastor, eu entendi sobre o serviço, de fato, eu tenho que servir o meu irmão, mas como é que eu posso aplicar isso no meu cotidiano? Aplica abrindo mão do seu direito. E como é difícil isso. Lembre, Paulo usa de Jesus, o modelo de Jesus que abriu mão do seu direito para salvar o pecador. Há uma história muito interessante de que sentou uma jovem do lado de um senhor e essa jovem tinha um saco de biscoito na bolsa
e ia comer esse saco de biscoito. E o senhor que estava do lado dela também tinha um saco de biscoito, né? E aí, não sei o que deu na cabeça dela, uma esquecida, né, doliesca dessa da vida, uma Dolly que esquece de tudo, né, Ana Cristina? Que esquece as coisas. Pensou que tivesse aberto o saco de biscoito e botava a mão no saco de biscoito do senhor que estava do lado e ia comendo. E o senhor, na maior tranquilidade, comia também, né? Claro, o saco era dele. E ela pensava assim consigo, mas que absurdo, que velho abusado, né? Comendo o meu biscoito, né? Absurdo isso. Olha, e ela começou a ficar indignada. E ela falou assim, e ela conta o relato de que ela já estava pensando o seguinte: vai chegar um momento em que eu vou explodir e eu vou falar uns desaforos para esse velho nojento. Quando ela botou a mão na bolsa dela, ela descobriu que ela estava comendo o saco daquele homem, de biscoito daquele homem, e não o saco dela que estava lacrado na bolsa. Mas o que chama a atenção desse homem é que, mesmo ele sendo dono do saco de biscoito, ele não reclamou disso, porque ele aprendeu a perder. E como é difícil a gente aprender a perder. Mas é isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Ele está dizendo, vivei de forma digna do Evangelho. E o viver de forma digna do Evangelho nos leva a ter um comportamento absolutamente diferente desse mundo. Significa perder, porque quando a gente perde, a gente ganha. E quando às vezes a gente ganha, a gente perde. O que Paulo está usando como exemplo, como modelo, como parâmetro, é Cristo. Ele está dizendo, não existe exemplo mais sublime, mais fantástico, mais especial, mais maravilhoso do que Cristo. E é em Cristo que vocês devem se espelhar. E você? Está disposto a abrir mão dos seus direitos? Ou coisa difícil num tempo como o nosso, em que a gente dá um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Em que a gente discute por qualquer coisa, por qualquer motivo, porque nós não aceitamos perder um conflito. É o exemplo de Cristo que Paulo está usando. Em quarto lugar, Paulo nos ensina que em nossos relacionamentos interpessoais somos chamados a nos despirmos da vanglória e servirmos aos nossos irmãos. Você vai ver o ensino paulino, principalmente em Romanos, Efésios, em inúmeras cartas, Paulo dizendo o seguinte: a necessidade de se despir do velho homem. É tirar as vestes do velho homem. E que vestes do velho homem são essas? Nós somos egoístas, nós somos arrogantes, nós somos soberbos, nós somos prepotentes, nós somos autossuficientes. A nossa natureza é má, absurdamente má e depravada. Você não precisa ensinar uma criança a fazer pirraça, ela o faz naturalmente, porque ela carrega em si a herança de Adão, o pecado original está nela. A gente tem que despir. Isso entra naquilo que Paulo e as Escrituras nos chamam de santificação. O problema é que a gente tem uma percepção de santificação dentro de uma visão dualista. E a gente acha que a santificação, que uma pessoa santa é uma pessoa que não ouve música do mundo. Uma pessoa santa é uma pessoa que conjuga o evangeliquez, né? E você vê o povo conjugando o evangeliquez com propriedade. Oh, glória, aleluia, louvado seja, varão, vaso, e não sei tantas outras coisas mais. E em terceiro, a gente acha que uma pessoa santa é uma pessoa que se encaixa no estereótipo construído e rascunhado pelas nossas percepções culturais e subculturais. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. Eu fui pregar numa conferência de missões, e essa foi uma coisa vergonhosa, e eu preciso confessar isso para vocês. Eu fui pregar numa conferência, era eu e mais 3 pregadores. Nós chegamos e íamos para o hotel onde eu ficaria hospedado, e quando eu cheguei lá, tinha alguns pregadores com a equipe sentados no hall, e aí o pessoal falou: esse é o pastor Renato e tal. Eu falei: irmãos, prazer estar aqui com vocês, uma alegria e tal. E aí eu fiquei de um lado de um cara
cabeludo, tatuado até o nariz, né? Cheio de piercing, cheio de coisa louca, completamente louco, ensandecido, que você olhava para ele e você ia falar qualquer coisa, menos do que o sujeito poderia ser crente. E aí eu olhei para o sujeito e falei, meu Deus, alguém precisa evangelizar esse cara, coitado, está caminhando para o inferno. E aí, não era eu que pregaria na primeira noite. Era uma sexta-feira, eu pregaria somente no sábado, e eu falei o seguinte, não, eu vou ouvir a pregação do pregador, porque deixa eu ver o que ele está pregando, né? Vai ser bom para mim, talvez me ajude a nortear minha mensagem e tal. E eu sentei nas fileiras, numa das fileiras intermediárias do auditório, quando o âncora do evento chamou o pastor. Queria chamar aqui o pastor fulano de tal para pregar, e quem subiu para pregar era o dito cujo. Cabeludo, todo estrondoso, todo aquele louco, e eu tive que me humilhar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou preconceituoso, me perdoa. Porque o nosso estereótipo de santidade está relacionado à cultura e à subcultura que aponta para a forma do sujeito se vestir, e aponta para a forma do que o sujeito se expressa, quando na verdade santidade está para além disso. Santidade aponta para o modo do sujeito viver diante de Deus e do modo que ele vive diante da sociedade, expressando a beleza de Deus sem mácula. Por que a gente não consegue entender isso? Porque a sociedade é maniqueísta, porque a sociedade é dualista, porque a sociedade é neoplatonista. Platão, ele tinha essa percepção. Platão, ele dizia que existia um mundo perfeito espiritual e um mundo imperfeito que se mostrava através do natural. Os neoplatonistas vieram dizer isso também algum tempo depois. Então, para o povo, por exemplo, do Novo Testamento, ou da época de Jesus, ou da época de Paulo, tudo aquilo que era considerado espiritual, era considerado como santo, e qualquer coisa que era considerada natural, não era. Então eles diziam o seguinte, esse pedestal aqui, humanamente falando, colocando a mão nele, ele é imperfeito, porque ele está no campo da imperfeição da matéria, mas existe um pedestal perfeito que está no espiritual, e dualizavam tudo. E Paulo vem com um conceito absolutamente diferente, não dicotomizando a fé, mas mostrando que tudo é santo e tudo deve ser feito para a glória de Deus. A gente é chamado para nos despirmos da vanglória e servirmos aos nossos irmãos, como Cristo serviu a igreja. E em último lugar, nós somos chamados, e Paulo nos ensina, que em nossos relacionamentos interpessoais, a gente é chamado para se esvaziar de tudo. Uma vez eu estava conversando com uma senhora, ela falou o seguinte, pastor, eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Parece que o ditado é mais ou menos assim, né? Agora, pastor, diga uma coisa, se eu rodar minha baiana gospel, ninguém vai me segurar. O Evangelho, ele nos desafia a nós nos esvaziarmos. Por isso que o ensino paulino, o ensino de Jesus, é bem diferente. Bateu-lhe a face, dele a outra. Roubou-lhe a túnica, dele também a capa. Pediu que ande 1 milha, ande 2. E aí talvez você esteja dizendo, mas como é difícil viver isso. Mas quem disse que é fácil? É por isso que o Senhor diz, todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e o quê? E siga-me. Não tem outra forma. Um discípulo vai se despir, vai tirar as velhas roupas, ele vai lutar com isso. Paulo está dizendo, ele escreve aos Romanos, ele diz o seguinte, olha, eu sei que eu devo fazer isso, mas é algo que me impulsiona a não fazer, a minha natureza, ela é terrível.
Isso se manifesta nas nossas palavras. Às vezes nós falamos aquilo que não queríamos. Nós ofendemos. Quantas vezes eu mesmo já falei coisas que não deveria? Quantas vezes você já falou coisas que não deveria? Mas o que Paulo está querendo dizer para os filipenses é o seguinte: não, olha gente, olha para mim, eu vivo em Cristo, para mim viver é Cristo, e eu quero viver de forma digna do Evangelho, e olha, vocês precisam considerar uns aos outros melhores do que os outros, vivam de forma digna, e deixa eu dar um exemplo maior para vocês, e o exemplo maior para vocês é Cristo. Olhe para ele se humilhou, ele se esvaziou, ele morreu na cruz, morte de cruz, o pior tipo de morte, faça dele o seu modelo. E Deus será glorificado em vossas vidas. E Deus será glorificado em vossas existências. Que o Senhor nos ajude. Que nessa semana que se inicia, a gente possa aplicar esse texto no nosso dia a dia. E que a gente constantemente em oração peça ao Senhor que nos perdoe, que nos mude, que nos transforme e que considere os nossos irmãos melhores do que nós mesmos. E se alguém comeu o saco de biscoito que é seu, não reclame, não murmure, mas viva para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar.